Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem e logo, logo estaremos juntos novamente. A aula de hoje é sobre o Império, o fim do Império e o início da República. O Império este governado por uma monarquia. Não é? O primeiro imperador do Brasil que nós tivemos foi Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I foi embora, deixou no seu lugar seu filho Dom Pedro II, que governou o Brasil por quase 50 anos e que iniciou seu governo com os 14 anos, ou seja, 15 anos incompletos. E desde então tem governado o Brasil até 1889. Bom, Dom Pedro, por um bom tempo, ele soube governar o Brasil agradando a todos, porque os principais partidos políticos que tinha no Brasil se revezavam no poder. Era uma forma dele ter as pessoas nas mãos. Um momento era um partido, no outro momento era outro. E assim ele ia controlando a população. Os partidos políticos. Porque a população não tinha vez, como hoje continua não tendo. Mas o que aconteceu nesse período? Acontece que as pessoas começaram a se rebelar contra Dom Pedro. Quais são essas pessoas? Quais são esses setores de rebelião? Primeiro são os militares, fatores militares. Os militares começaram a se rebelar porque depois da Guerra do Paraguai, eles, ao voltar desta guerra, eles se sentiram desvalorizados. Eles não sentiram apoio do governo em momento nenhum, depois de tudo que passaram na Guerra do Paraguai. Então, ao sentir-se desvalorizados, começaram a ter ideias positivistas, ideias de Augusto Conte, onde apoiavam a República. Depois também tivemos as ideias religiosas, os fatores religiosos. Sabem que a religião católica é a religião do Brasil, não é? É a religião oficial do Brasil. E a religião católica proibiu, né? Houve um problema religioso de bispos e eles proibiram os maçons do Brasil, que nenhum padre poderia ser maçom. Só que, como Dom Pedro era maçom, ele não puniu o que deveria ser punido e permitiu que continuasse a maçonaria no Brasil. Então, é um motivo, é uma questão religiosa. Também houve a questão escravocrata, a questão da escravidão no Brasil, porque a princesa Isabel, em 1888, no dia 13 de maio, ela assinou a Lei Áurea, a lei que abolia a escravidão no Brasil. E aí, Dom Pedro termina com a última perninha do banqueta que apoiava ele, né? Os aristocratas, os cafeicultores do Brasil, porque eles ficaram completamente descontentes ao perderem seus escravos, ao perderem a sua mão de obra, na qual eles não pagavam nada. Então, são esses os principais fatores que fazem com que Dom Pedro perca o seu poder, que derrubem Dom Pedro da República. Aliás, que derrubem Dom Pedro da monarquia e que surja a República no Brasil. A parte escravocrata também, no Brasil, antes de surgir que a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, surgiram outras leis no Brasil que eram leis bem infundadas. A primeira lei que não é brasileira, que foi a lei Bill-Aberd. Essa lei foi feita pelos ingleses, onde proibia a navegação de navios negreiros no Oceano Atlântico. Todo navio negreiro que fosse pego em águas do Atlântico seriam presos. Mais tarde, sim, surgiram as leis brasileiras. A primeira lei brasileira foi a Lei Eusébio de Queiroz. Era a lei que proibia a vinda de negros para o Brasil. Proibia, então, a chegada de navios negreiros no Brasil. Depois do Eusébio de Queiroz, nós tivemos a Lei do Ventre Livre, que todo
a pessoa, toda a africana que estivesse grávida, a partir dessa lei, o bebê nasceria livre. Aí vocês imaginem como que uma pessoa grávida vai libertar um bebê. Esse bebê, lógico, vai ficar na volta da mãe, vai crescer e não vai ser liberto. E, finalmente, a lei dos sexagenários, ou seja, a lei que permitia que pessoas com mais de 60 anos se tornassem livres. Na verdade, essa lei beneficiava muito mais ao dono do escravo que a ele, porque quem chegaria aos 60 anos de idade? Quem conseguisse chegar lá ia para a rua sem direito a nada. Embora também a Lei Áurea fosse uma lei que permitiu a liberdade do negro, não é? Que permitiu a liberdade a todos os escravos, ela foi uma lei que simplesmente só fez isso mesmo. Liberou a escravidão, mas onde ficaram essas pessoas que foram livres, essas pessoas que foram soltas, né? Foram para as ruas, foram ao vento, porque simplesmente muitos patrões não deram emprego, muitos até ficaram trabalhando com seus antigos donos. Outros queriam branquear o Brasil, então começaram a trazer italianos, alemães, pessoas que de outras regiões para o Brasil. Bom, a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, que foi a carta outorgada, e teve várias leis regidas por ela, algumas não mudaram com a nova Constituição. E ela dura de 1824 até 1889, quando é escrita a primeira Constituição da República e a segunda Constituição do Brasil. Mas o que não muda na nova Constituição? A Igreja Católica, por exemplo, continua sendo a igreja oficial do Brasil. O voto censitário, aquele voto onde as pessoas que têm quantidade de bens e também é feita através do voto indireto, esse continua. Mas, em compensação, na Constituição de 1824, existiam os 4 poderes. E agora, na Constituição de 1889, serão os 3 poderes. Quais eram os 4 poderes da Constituição de 1824? O poder moderador, legislativo, executivo e judiciário. E o poder moderador era aquele exclusivo do rei. Então, o rei, além de mandar no poder executivo, ele também mandava no poder moderador. E o poder moderador mandava em todos os outros poderes. Mas agora, com a Constituição de 1889, a primeira Constituição da República e a segunda do Brasil, vai mudar. Terão então apenas 3 poderes, como nós temos até hoje: o poder legislativo, executivo e judiciário, e serão poderes separados, independentes um do outro. Então, para completar, para finalizar, Marechal Deodoro da Fonseca, então, no dia 15 de novembro de 1889, ele proclama a República no Brasil. Dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República no Brasil. E essa República, então, ao proclamar, eles expulsarão Dom Pedro II do Brasil, que acabará morrendo na Europa poucos anos depois. Muito bem, alunos, até a próxima aula e um beijo a todos.